Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos falar de um tema hoje muito legal. Você vai descobrir um segredo aqui, vai entender uma coisa que talvez você nunca tenha entendido sobre inglês. Qual que é o seu nível de inglês? Isso é importante, não é importante? Eu tenho que entrar lá na frente, no começo? Qual é o segredo para você aprender inglês de verdade? Se você gostou do tema, curta, comente, compartilhe. Vale a pena. Assista esse vídeo até o final, porque você vai entender melhor essa dinâmica, onde você tem que estudar e por que você não aprendeu inglês até hoje, ok? E o que vale a pena aprender. Então vamos lá, vamos entender essa dinâmica toda aí, como que a coisa funciona. Como que eu tenho que entender o inglês? Por quê? Qual que é o nível? É importante eu ter vaidade? Se eu tô lá na frente, se eu não tô, se eu já estudei tanto tempo, eu vou aproveitar, vou desperdiçar? Vamos entender isso aí, ok? É isso aí, vamos lá. Então olha só, qual que é o seu nível de inglês? Qual que é o meu? Que nível é esse? Que é isso? Tá, vamos entender então, olha só. Primeira coisa, qual que é seu nível? Nenhum, ou seja, não sabe nada. Básico, sabe umas palavrinhas básicas, alguma coisinha. Intermediário, já sabe fazer um monte de coisa, já sabe resolver algumas questões importantes, alguma coisa. Ou avançado, que você já está lá na frente, maravilhoso e tal. Qual é o seu nível? Então vamos entender um pouquinho disso aí. Ó, algumas perguntas podem ser feitas sobre isso aí. Você já fala inglês? Certo? Bom, primeiro, se você fala inglês, o nível é diferente de quem não fala, não é isso? Então como é que é o nível? E qual que é seu nível de português, então? Você fala português, mas qual que é seu nível? Então olha lá, você fala inglês, você fala, mas não escreve. Eu já ouvi isso aí inúmeras vezes aí de pessoas que estudaram e que estão procurando curso ou até que vieram na imersão. Não, eu sei falar mais ou menos, mas eu não escrevo. É muito comum em brasileiros que moram fora do país. Ele se vira lá mais ou menos, alguma coisa no dia a dia, mas não sabe escrever também. E outro caso que o cara sabe ler, mas não sabe falar, né? Que aí é o comum de alunos em geral. Olha só, então temos diversas situações aí que vão te deixar confuso, mas ao mesmo tempo vão esclarecer um monte de coisa para você. Você vai ver onde você vai se enquadrar aí. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ó, quantos anos você estudou inglês? Estudou um montão de ano? 10, 12 anos e já fala? Não fala ainda? Tá no mais ou menos, sabe fazer prova, mas não sabe falar? Foi reprovado em concurso importante porque não sabia inglês, tirou nota ruim. Então olha só, tem diversas situações. Outra coisa, fez algum tipo de curso separado, particular, né? Ou você estudou inglês somente na escola. Somente na escola você já estudou inglês no mínimo uns 8 a 9, 10 anos. Fora a faculdade, né? Então olha só, o cara estudou pra caramba. E a 90 e tantos por cento, mais de 98% da população brasileira não fala inglês, certo? E aí me fala uma coisa, se você não fala inglês, como é que você tem nível, meu filho? Então, isso é uma coisa é uma discussão interessante, né? Uma polêmica legal. Vamos seguir, olha só. Você estudou sozinho, em casa, você se alfabetizou em inglês, ou seja, você sabe as combinações de letras que dão aquilo ali como numa cartilha em português, por exemplo? Então isso é uma dúvida interessante, porque o melhor jeito de fazer é alfabetizar, você entender os pedacinhos, como que você forma as palavras, entender aquela coisa lá. Por exemplo, que o CH em inglês tem som de tch, igual tchau, tchê, tchutchuca, certo? Mas você se alfabetizou, você sabe disso? A seu curso de inglês, a sua escola te ensinou isso? Então eu acho que não, acho que você pulou algumas etapas, né? Geralmente começou lá do verbo to be, lá na frente e tal, ou seja, não funcionou. Provavelmente você não se alfabetizou, né? Ou seja, não sabe nem o som das letras soltas e muito menos das combinações em inglês. Às vezes até decorou a musiquinha do alfabeto, mas não sabe combinar as coisas. Você entende aí, depois de entender algumas coisas de pronúncia, você sabe formar as frases, entende por que o inglês algumas coisas são ao contrário, outras que são na mesma direção do português.
Então, qual é o macete? Você sabe disso? Como que a coisa funciona na língua inglesa? Olha só. Então tem um monte de questões aí que você tem que considerar, hein? Olha só, não é só falar, eu sou do nível intermediário, eu sou avançado, bonitão, né? Nada disso, meu amigo. Olha lá, vamos analisar tudo isso aí. Você consegue entender o que outra pessoa diz? Ou você só faz de conta, né? Faz o yes, yeah. A pessoa dá uma dica, fala, o professor, por exemplo, né? Eu fui uma vez olhar uma franquia de um curso de inglês e o cara me colocou lá com os alunos bem avançados, aquela coisa. Meus alunos sabem tudo e tal. Aí eu fui observar que, na verdade, a professora fazia uma pergunta óbvia demais e ela dava um sinalzinho com a cabeça se era sim ou não, se era yes ou não, né? Então era o máximo que os alunos conseguiam fazer. Ou seja, fazia de conta que estava entendendo o que ela estava dizendo e que sabia fazer o que tinha que fazer. Então, nada disso funciona. Certo? Consegue entender um filme, seriado, sem legenda? Quantos por cento, tal? Existe aí todas essas contas, né, essas coisas aí pra gente determinar esse tipo de detalhe. Quantos por cento que você entende? Tantos, tal. Detalhe, isso é tudo número, gente. Isso é tudo duvidoso. É uma coisa meio assim e tal, tal. O que é importante, na verdade? Você ser entendido, saber se expressar e entender o que a outra pessoa falar com você. Isso aí que é falar o idioma, entender o idioma. O resto é tudo besteira. Fazer prova, saber escrever mais ou menos, é muito mais ou menos. Na hora H, na hora que você mais precisa, você vai se ferrar. Então nada disso. Então vamos fazer a coisa certa. Aí vamos fazer uma comparação aqui muito interessante para você determinar qual tipo de nível você quer chegar na língua inglesa. Primeiro, um fazendeiro rico que tem um português horroroso. Eu agora, por exemplo, estou morando na fazenda, tenho muito contato com muita gente da fazenda, então a gente vê que realmente o português da maioria das pessoas é péssimo, né? Tal, mas todos eles conseguem ser entendidos, entender o que você vai falar, não tem problema nenhum de comunicação, às vezes fala alguma coisa que parece feio ou sei lá, e não é lá essa coisa tão culta, parece que é um vocabulário meio esquisito, mas todos eles conseguem se comunicar bem em português, certo? Agora, se for fazer uma prova de português, qual que vai ser o nível de uma pessoa dessa? Péssimo, horroroso, talvez não acerta nenhuma questão, né? Olha só, olha a coisa. E você vai olhar, o cara fala o idioma, ficou rico falando o idioma, se comunica bem com qualquer pessoa, mas o nível dele é péssimo. Eu não acredito muito nessa definição aí não. Isso pra mim é burrice, né? Bobeira, certo? Então olha só, ele fala português, vive muito bem, mas se ele fizer um teste de nível, vai ser reprovado, sem dúvida. Mas olha só, essa pessoa é interessante, ou seja, você quer aprender inglês assim, saber falar algumas coisas mais ou menos, mas se comunicar, poder ganhar sua vida, viver bem, tal, ou vamos comparar aqui então, um aluno aí que está no último ano do curso de letras em inglês na faculdade, maravilhoso, tá lá. Ou então um aluno que já tem 4, 3, 5 anos que faz curso de inglês aí, tal, curso aí maravilhoso de nível famoso, caro, né? De etiqueta, de pedigree, certo? Esse aluno aí, geralmente funciona o seguinte, ó, ele não fala inglês, vive estressado com o inglês, vê lá, ele quando vai fazer alguma coisa mais grave, ele vê que ele não consegue se comunicar, geralmente ele tem que chamar um cara igual eu para fazer a tradução lá, simultânea, por exemplo, né, tal. Vive estressado, tal, mas se você pegar um aluno desse e fizer um teste de nível, o cara é um gênio. Certo? Então, olha só. Então, o que você pretende aprender inglês? Se comunicar, viver bem, ser tranquilo, ganhar sua vida, ganhar uma grana boa, ou você ficar estressado e a outra pessoa pensar que você sabe porque você fez uma prova boa, você fazer graça pro seu professor ou para qualquer outra pessoa lá. Ah, mas ou alguém falar do filho, não, meu filho, nossa, tira só 10 em inglês, tal. Ele fala inglês? Não, né? O pai acha que fala porque ele tira 10 em inglês na escola. Então isso aí são várias questões aí que valem a pena a gente entender melhor para saber o que a gente quer.
que é o mais importante? Aí vai aqui agora a minha dica, né? Mais importante aí. Que é o seguinte. Tente aprender a se expressar em inglês. Esse é que é o foco. Aprende a falar com outro ser humano. Tal. Como que isso acontece? Coisa básica, simples. Essas etapas são puladas. Você não alfabetiza, não entende os sons e não entende as formações das frases. Aí você não consegue fazer sozinho. A pessoa tenta decorar coisa complicada ou tenta mostrar que sabe demais, falar frases bonitas e tal, tal, tal. Nada disso. O simples é que faz a diferença. Eu só aprendi inglês quando eu voltei para o começo. Eu sabia tudo, mas não sabia juntar nada. Então, isso faz toda a diferença. Inclusive, vou colocar aí na descrição aí um vídeo de como eu aprendi inglês. Depois dê uma assistida porque vale a pena, é bem legal esse vídeo aí, tá? Mostra toda a evolução, o que eu passei aí para chegar num nível bom de inglês. Que pode acontecer com você coisa semelhante ou muito melhor, certo? Então, olha só, esse é o segredo, é a base. As palavras simples, comunicar-se, falar com outro ser humano. Isso que você tem que procurar fazer. E não ficar com coisa de querer mostrar que sabe, seu ego. Ah, mas eu estudei tantos anos, paguei tanto, então tem que entrar lá na frente. Nada disso. O segredo está na coisa básica. Você formar as frases. Aí você faz sozinho, você consegue se expressar. Certo? Então, esse é o detalhe. O maior gênio do mundo lá, o Stephen Hawking, que morreu, né, do filme do Big Bang lá, Theory, eu esqueci como é que fala em português lá, é Teoria de Tudo, acho que é isso mesmo. É um filme maravilhoso, a história do Stephen Hawking, que ele, quando ele teve a doença dele, evoluiu um certo nível, ele passou a se comunicar com um computadorzinho que ele digitava lá primeiro, depois ele só pupila, só falar, só pensamento para poder movimentar. O computador falava para ele. Esse computador, essa máquina que falava para ele, que inclusive ele era britânico e o computador falava com sotaque americano, ele achou muito ruim na hora. Mas o que aconteceu? Era 600 palavras apenas. Então o cara não precisa decorar um dicionário de 100 mil palavras para poder achar que ele vai falar inglês assim, que é aí que não vai mesmo, tá? Aqui é muito comum. Eu tenho um curso de imersão, aí geralmente vem pessoas de vários níveis. Esses vários níveis, gente que estudou demais, outro que já tem uma certa desenvoltura, tal, tal. Quando eu vou fazer um teste de nível para poder ver ali, para poder saber onde eu tenho que mexer mais, entender o que a dinâmica das pessoas, o que elas têm dificuldade para poder desenvolver o curso de imersão, geralmente aí eu verifico que a base é que é o problema. A pessoa não sabe formar as frases, não sabe perguntar, não sabe negar, não sabe afirmar, não sabe colocar o S na hora certa. Um monte de detalhes que são muito simples, que você pode aprender em poucas semanas. Ok? Então é isso aí que você tem que fazer. Tá certo? Acesse o site inglescreativo.com.br para conhecer os cursos IUP. E também, isso aqui você tem livro grátis, você tem várias coisas aí muito legais, tá? Tá aqui os cursos, de cara você já vê cursos, imersão, aula online, tudo que você quiser. Olha só, se você gostou desse vídeo aí, curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito no canal, inscreva-se porque vale a pena. No site você pode assistir aí vários vídeos muito legais também, ok? É isso aí. Qual o seu nível de inglês? Pense bem, analise a situação para você chegar à conclusão que tem que estudar bem a coisa simples, ok? É isso aí, um grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu!